Bom, rapaziada, vocês estavam com saudade do Economista de Bairro? O Economista de Bairro voltou aqui. Dessa vez um vídeo meio improvisado que eu preparei literalmente hoje no dia que eu estou gravando esse vídeo. Simplesmente porque eu ia gravar um vídeo, só que eu vi uma notícia, acho que é até um pouco mais antiga, só que eu fiquei tão perplexo com essa notícia de um ponto de vista econômico que eu falei, caraca, tem muita gente que pode ver esse resultado do Brasil e achar que tá bom porque está bom para países desenvolvidos e trazer esse bom de países desenvolvidos para um país emergente que é o Brasil. E não é bom. É uma situação de desespero econômico e eu preciso explicar para vocês o porquê que é um desespero, até onde isso vai no Brasil. Então vamos fazer essas nuances por aqui. Eu vou mostrar a notícia que eu vi. E vamos embora, vamos aqui para essa aula e eu espero agregar conhecimento para você. Se você puder se inscrever no canal, deixar o seu gostei aqui embaixo, isso daí ajuda demais. E compartilhar o vídeo também, porque economia não é algo que deve ficar na bolha de cristais dos economistas, não. É algo que a população deve entender, nem que seja de forma mínima. Que é o que eu tento passar aqui com o economista de bairro, o economista do bairro, que explica de forma simples, sem muito cálculo, bababá, x, y, x uma linha, x duas linhas, não. É os negócios mais simples. De vez em quando eu boto uns cálculos assustadores na tela, vocês vão ver no Economista de Bairro semana que vem, mas no geral é simples. Show? Então vou compartilhar já aqui minha tela com você e a gente já começa com essa frase meio polêmica. Deixa eu até tirar minha câmera só para você ver. É Brasil, crescimento fraco e risco de estagflação. Sim, vamos falar aqui puramente do Brasil. Bora lá. Deixa eu pegar uma canetinha aqui que eu gosto sempre de estar uma canetinha. O Brasil, crescimento fraco e o risco de estagflação. Bora lá, estagflação, só para quem não sabe o que é. A gente tem um vídeo aqui inteiro sobre estagflação. Recomendo que assim que terminar esse vídeo você vá assistir. Mais na frente vamos falar mais sobre isso. Mas estagflação basicamente é o crescimento fraco mais a inflação alta. Uma estagnação mais inflação. Estagnação econômica, a economia parada e a inflação só crescendo. Basicamente é isso a estagflação. A notícia que eu vi foi essa daqui. Banco Central prevê crescimento de 1,6% para o PIB em 2026. Para quem não sabe, o PIB é o Produto Interno Bruto, é basicamente tudo que o Brasil produz, seja de bens, seja de produção, tudo dentro aqui do PIB. A gente tem várias óticas para medir isso. A ótica da demanda, a ótica do consumo, tem várias óticas para medir o PIB. E, bicho, a previsão de crescimento do PIB para o Brasil é 1,6%. E isso é totalmente desesperador, porque mostra que o Brasil está quase parado. O Brasil realmente está quase parado. O que está acontecendo? Bora lá. Crescimento previsto para 1,6% em 2026. Isso é muito baixo para um país emergente. A gente consegue ver isso quando a gente tem vários sinais preocupantes dentro da economia brasileira. Uma é essa notícia que eu coloquei aqui, ó, o déficit de 80,7 bilhões para as contas públicas. Em março, uma dívida de 80% do PIB é o maior nível em 5 anos do Brasil. E isso é muito preocupante, justamente por causa desse crescimento baixo para um país emergente, esses sinais preocupantes. E isso pode dizer que a gente está entrando em uma crise que pode abalar em geral no Brasil. A gente literalmente vai entrar, isso aqui é a linha do tempo, a gente vai estar aqui em 2026, a gente vai entrar em uma corrida política agora, e não importa o político que vai entrar aqui, que vai ficar aqui, essa crise provavelmente vai se perdurar pelos próximos 4 anos. E o outro lado político sabe disso, os dois lados sabem disso, e não importa quem estiver aqui governando o país nesse tempo, o outro concorrente político, o outro polo, vai usar isso como forma de atacar. Mas simplesmente porque começou, não aqui, mas começou no passado, com várias escolhas erradas, principalmente
principalmente de aumentar gastos públicos. A gente está entrando numa crise silenciosa demais e algo que vai afetar não os mais ricos, não os políticos, mas vai afetar a classe média baixa, que somos eu e você provavelmente, os pobres que estão precisando de ajuda, quase gritando, me ajuda. Então, bora lá. O que é o crescimento econômico para você entender? O crescimento econômico é o aumento da produção de bens e serviços, que é medido pelo PIB, que é o Produto Interno Bruto. E lá a gente tem várias óticas para tentar calcular o PIB. Ótica da demanda, ótica da oferta, ótica do produto. Tem várias óticas. Mas basicamente é tudo a mesma coisa. É tudo o mesmo cálculo, teoricamente. Então, bora lá. Quando há esse crescimento econômico, principalmente em países emergentes, gera mais renda e gera mais emprego. As pessoas conseguem ter acesso mais fácil a emprego, porque como está tendo um crescimento, os empreendedores, as pessoas que têm dinheiro, querem investir naquele país e, consequentemente, ajuda eu e você, as classes mais baixas. Quando cresce pouco, a gente não está falando nem de crescimento negativo. É quando cresce pouco mesmo, porque isso é um sinal de alerta. A economia anda de lado. A economia não vai crescer, vai ficar andando que nem caranguejo. Já viram o caranguejo ou Maria Farinha andando? Andando de lado. Não vai ter ninguém querendo investir porque está pouco, principalmente em um país emergente que deve crescer mais, justamente para mostrar que está crescendo e atrair investidores. Não, quando cresce pouco, que é o caso do Brasil, está andando de nada. É como você correr na esteira, que eu coloco aqui. Você se esforça, se esforça, se esforça, mas continua no mesmo lugar. A economia não cresce, fica estagnada. E bora lá, por que esses 1,6% é ruim? Bora lá, em países desenvolvidos, por exemplo, Suíça, Estados Unidos, sei lá, Canadá, Noruega, é bom. Esses 1,6% é bom. Porque vamos pensar aqui em uma casa. Vamos pensar em uma casa. Casa meio estranha, mas tudo bem. Os países desenvolvidos estão meio que aqui no teto da casa, já estão alto, estão no porão. Eles vão subindo de pouquinho em pouquinho até bater no teto. Historicamente a gente fala isso, até bater no teto máximo e começar a cair. A gente viu isso, exemplos como, por exemplo, como Holanda, Inglaterra, que eram os países mais ricos do mundo, chegaram a um teto, começaram a cair e outro assumiu o lugar deles, passou eles. Então, basicamente, esse crescimento de 1,6 em países desenvolvidos é normal. Em países emergentes, como é o caso do Brasil, é muito ruim, porque a gente não está no sótão da casa. A gente está, por exemplo, aqui é o chão da casa, que é o chão da casa, e aqui é o porão. A gente está aqui no chão da casa. E esses crescimentos de 1,6 mostra que não está crescendo. Isso é pura estagnação. E todos os países que normalmente ficam nessa estagnação, que estão no chão da casa, vão cair para o porão da casa em algum momento. Isso é muito fraco, isso é desesperador. Isso é quase um grito econômico. Países como o Brasil precisam crescer, porque esse crescimento que gera empregos, reduz a pobreza e aumenta a renda do brasileiro. E a gente só está em ladeira abaixo. O crescimento baixo que está acontecendo com o Brasil, basicamente, é a dificuldade de melhorar a vida da população. E a gente nota isso principalmente no nosso bolso. Bicho, bora lá. Meu salário, eu mudei de cargo lá, provavelmente meu salário vai aumentar, mas em si, o meu salário é R$ 1.740. Tem todos os descontos, líquido eu recebo 1.503. 1.503. Show. Agora em julho vou ter o aumento da minha faculdade, provavelmente pra caramba de dinheiro, eu pago na minha faculdade com bolsa tudo, R$ 205. Vai ter um aumento de tudo da minha faculdade. Vou pagar mais caro. Vou ter um aumento da internet, vou ter um aumento de tudo. E meu salário continua o mesmo. E se for ter um aumento, meu salário, teoricamente, né? E se for ter um aumento, só vai acompanhar a inflação, só vai acompanhar isso. Ou seja, eu continuo no mesmo lugar. Mesmo que tenha um aumento, eu vou continuar tendo esse aumento só porque o meu salário vai acompanhar a inflação. Para acompanhar os custos. Eu não vou ter um aumento real. Vocês entendem o quanto isso é desesperador? Tudo bem que eu estou com emprego, graças a Deus. Eu não estou em situação de extrema pobreza, mas minha renda continua
parada. Minha renda continua, em outras palavras, a mesma merda. Vocês conseguem entender isso? E é o que acontece na maioria da classe média brasileira. Bora lá. E esse tripé todo que o Brasil enfrenta é algo muito perigoso. O Brasil está entrando em um cenário complicado, porque se fosse só do crescimento, é ruim. É, mas o problema do Brasil é que não só é isso, o Brasil tem outras coisas acontecendo que é ruim demais. É muito ruim. Por exemplo, o crescimento baixo, como a gente já explicou aqui tudo, o crescimento baixo está horrível, previsão de 1,6%. Isso daqui é desesperador, era para os desgraçados do Ministério da Fazenda, para os economistas que estão trabalhando lá, entrar em desespero e falar, galera, em uma entrevista coletiva, falar, galera, tá ruim a situação. Vamos bolar planos urgentes e a gente precisa da ajuda dos políticos, porque pelo menos acordava a população e quem não ajudasse estava errado, a gente ia ver quem estava errado. Era para ter um negócio desse, para país. Quando o presidente do Fed nos Estados Unidos dá um boa tarde com uma voz mais triste, todo o mercado cai. E era para acontecer isso aqui no Brasil também, pô. Bora lá, mas não é só o crescimento, é a inflação subindo. A inflação no Brasil está batendo preços recordes. A gente pega principalmente o índice do IPCA, que não dá nem só um índice para exemplificar, mas que não dá nem já é ruim. Imagine na nossa vida real, na realidade. Bicho, tá pior ainda. Cara, a inflação tá alta pra diabo. Putz, grilo, IGPM, pô! Pega a inflação do Brasil, tá uma inflação tão ruim, mas tão ruim, que a nossa taxa de juros, que já entra no outro caso, que é os juros altos, tá beirando os 15% ao ano. Vocês entendem como isso é uma desgrama, como isso prejudica pra caramba o Brasil? E esse combo gera justamente algo pior, que é a estagflação. Já expliquei basicamente o que é a estagflação, basicamente é a estagnação econômica juntamente com a inflação, e tem esse vídeo aqui no canal que é muito bom, vai estar aí no cardzinho, que é basicamente a explicação sobre a estagflação com um livro do Sadrone, que é um dos melhores economistas do Brasil, que explica todo o caos da estagflação e historicamente o que o Brasil passou, principalmente na década perdida, que foi a década de 80. E, bicho, vocês entendem que isso que a gente está caminhando, eu não vou ser profeta do apocalipse aqui, mas é uma situação que talvez não chegue no nível da década perdida, mas chegue em um nível ruim que as novas gerações, principalmente a minha, que não viveram aquilo, vão sentir um peso absurdo, mas muito grande. Bora lá. E é aí que entra o papel do Banco Central. Eu não falo nem do Ministério da Fazenda. É o Banco Central mesmo. Que é o Banco Central que controla os juros. E eles estão mantendo os juros altos, não porque são os vilões, não porque isso, mas porque esses juros seguram a inflação. A gente tem 2 vídeos aqui, se eu não me engano, posso estar errado, mas a gente tem vídeos aqui tanto sobre os juros altos, como que é calculado, taxa Selic e tudo mais, e um vídeo sobre a inflação. Vou deixar aí no cardzinho para você ler também, para você ver também. Muito importante que você assista depois desse vídeo daqui. Porém, apesar desses juros altos serem uma tentativa de ajudar a população, eles travam o consumo da população, porque vão querer consumir menos, porque está tudo alto, principalmente questão de empréstimos para comprar casas, financiamento e tudo mais, e em questão de investimento, pouca gente vai querer investir, botar o dinheiro à prova, ainda mais com o índice, se eu não me engano, é mais de 50%, ou o último índice que eu vi, é de 48% dos brasileiros estão totalmente endividados até as cuecas. E isso entra em um dilema. O Banco Central entra nesse dilema. Se abaixar os juros, a inflação piora ainda mais e o nosso dinheiro perde valor. Se subir os juros, a economia trava ainda mais. Então, basicamente, é esse dilema. O Banco Central, os juros altos não são vilão. O vilão é tudo isso que está acontecendo aqui, basicamente. É esse esquema tudo. Isso daqui é ruim pra gente? É. Mas é isso que é ruim, mas está mantendo o Brasil de pé ainda, basicamente.
Aí vem o impacto disso na vida real. Igor, isso que você está falando é só teoria, não sei o quê. Não, meus amigos, não é. Eu queria eu que fosse só teoria, mas longe de ser. Isso aqui não é uma teoria. É o crédito ficando mais caro. Aqui no Brasil a gente não sente tanto isso, porque mesmo com juros altos, muita gente toma empréstimo e não paga esses empréstimos. E aumenta o índice de inadimplência. Menos empregos em circulação, empresas quebrando, empreendedores querendo arriscar menos, gera menos empregos. Salários pressionados, os salários não têm um aumento real, como eu já falei, só tem um aumento para acompanhar a inflação. E o custo de vida subindo cada vez mais, muito mais, por sinal. E quem sofre? Os mais pobres. Não vai ser os ricos, não vai ser os caras que têm dinheiro, vai ser eu e você. E os empreendedores de pequeno e médio porte. O Brasil está em um caminho para um cenário perigoso. Juntando tudo, isso é assustador para o Brasil. E a gente deveria pedir providências dos políticos. Cara, isso está ruim. O que, é que vocês vão fazer? A gente deveria ir para as ruas para isso. Mas o Brasil está tão corrompido. A gente vê aí casos do INSS, Banco Master está tão corrompido. E as pessoas estão num joguinho de ou é Bolsonaro ou é Lula. Ah, não sei o que é, Bolsonaro é Lula. Ficam discutindo isso. E um discutindo com o outro. Sendo que mesmo se você votou no Lula, que está no poder hoje, tu tem que cobrar ele. Tu tem que cobrar. Ele não é seu amiguinho, não. Ele é uma pessoa que deve ser cobrada e cobrado um posicionamento para isso. A mesma coisa do Bolsonaro, votasse no Bolsonaro, Bolsonaro tem que ser cobrado um posicionamento para aquilo. Não é tudo que ele faz está certo. Não. Mas a gente não está preocupado com isso. E o Brasil está caminhando nesse cenário. Um crescimento fraco, uma inflação persistente, uma política econômica limitada. Não tem o que fazer na política econômica praticamente. É manter os juros altos e torcer para o melhor. É isso que estão fazendo, basicamente. Não tem um posicionamento, não tem um plano econômico, não se vê um plano econômico. E o Brasil está entrando nesse cenário de estagflação. Mas aí que eu faço a pergunta, jogo a pergunta para você. Esse cenário de estagflação, sem picuinha política, se o Flávio Bolsonaro assumir ou se o Lula continuar, dá tempo de evitar? Porque não importa quem vai assumir agora em 2026, no 1º de janeiro de 2027. Todo cenário que eu vejo é um cenário ruim. Tem um vídeo aqui no canal que eu estou prevendo a taxa Selic, quanto vai ficar. Tudo que eu posso prever é um cenário que vai continuar na mesma bosta. O Brasil talvez tenha uma pequena queda. A taxa Selic, a inflação tem uma pequena queda. Não importa, por conta da expectativa, segundo o modelo da nova curva de Phillips, talvez tenha uma expectativa até boa em relação ao futuro do Brasil e algumas pessoas, dependendo de quem assume o contexto político. Mas, no geral, a gente vai ficar como está hoje, estagnado. E, bom, esse foi o fim de mais uma aula de mais um economista de bairro. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido um pouquinho mais sobre crescimento econômico e sobre a situação do Brasil. Caso não gostou, vá para lá. Caso gostou, assista aí os outros vídeos que estão no cardzinho. Isso daí me ajuda demais. Um beijo bem grande a todos. Falou, fui e tchau. Até a próxima.